No. Try not. Do. Or do not. There is no try. Inglês com pipoca. Hello everybody and welcome to the very first episode of English with Popcorn. So for the first video, I've decided to show you a scene from Star Wars, where Master Yoda is teaching Luke Skywalker how to use the Force. Mas como vocês já devem saber, o Mestre Yoda tem jeito diferente de falar. Ready, are you? Much to learn. You still have. E essa forma estranha de falar é perfeita para lhe mostrar as diferenças entre o not, no e don't. Então vejamos agora a cena a seguir com legendas em inglês. Alright, I'll give it a try. No. Try not. Do. Or do not. There is no try. Bom, a palavra no possui basicamente duas funções. A principal delas é servir como oposto do yes no começo de uma resposta negativa, como por exemplo, do you like coffee? No, I don't like coffee. Perceba que a negação do verbo like é feita com o don't, enquanto que o no aparece apenas no começo da frase, em oposição ao yes. Eu sei que isso pode parecer estranho em um primeiro momento, uma vez que em português a palavra não já possui essas duas funções, como quando dizemos não, eu não gosto de café. Só que em inglês há uma distinção entre o não para negações e o não para respostas objetivas, que é a palavra no. Agora vamos para a segunda função de no. É possível também traduzir o no como a palavra nenhum em português, no sentido de ausência, como por exemplo, I have no money. É claro que podemos também dizer I don't have money, só que nesse caso a frase em português seria simplesmente eu não tenho dinheiro, ao invés de nenhum dinheiro. Lembre-se do Mestre Yoda quando ele diz There is no try. que poderia ser traduzido livremente como não há nenhuma tentativa. Chegamos na hora de falar sobre o do e o not, que juntos formam o famoso don't. Como já vimos em exemplos anteriores, usamos o don't para negar ações, como I don't like coffee ou I don't want soda. Veja que nesses exemplos, o don't está negando o ato de gostar, like, e na outra frase está negando o ato de querer, want. É importante lembrar que o verbo do, por si só, já possui um significado. Além de servir para indicar perguntas, a palavra do significa fazer em português. Just do it! Só que você já deve ter visto frases onde a negação é feita apenas com a palavra not, ao invés de don't ou doesn't. Como por exemplo, I am not tired, she is not my sister, ou you are not late. Nesses casos, o don't não aparece, pois estamos negando apenas o ato de ser ou de estar, o famoso verbo to be. Veja que naquelas frases dissemos, não estou cansado, ela não é minha irmã e você não está atrasado. Ou seja, trata-se de diferentes conjugações de ser ou de estar, por isso a negação é feita com o not somente. Mas você deve lembrar que, na cena do filme, o Mestre Yoda fala No. Try not. só que ninguém mais fala desse jeito hoje em dia, exatamente porque nessa frase ele está negando o ato de tentar, e não o ato de ser ou estar. Então o comum seria dizer don't try, ao invés de try not. Além de tudo isso, o not também deve ser usado para negar verbos auxiliares ou modais. Mas não se preocupe, são poucos os verbos que se encaixam nessa definição. Na grande maioria das vezes, devemos usar o don't para negar as ações de uma frase. Resumindo, a palavra no serve como o oposto de yes quando respondemos a uma pergunta do tipo sim ou não. A palavra no também pode significar nenhum ou nenhuma quando ela se encontra após um verbo. Devemos negar a maioria dos verbos usando o don't, exceto quando queremos negar o ato de ser ou de estar, pois nesse caso a negação é feita com o not. Usamos o not para negar também alguns verbos especiais, conhecidos como auxiliares e modais.
So, if you like the contents of this video and wish to continue learning more English with movies and TV series, please subscribe to my channel.